como eu falei com vocês, essa é a aula bônus do nosso curso Mentoria do Lar, aqui do Experiência do Lar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre organização. E quem me acompanha já sabe disso. E eu não escondo de ninguém, tá? Não é algo que eu carrego com orgulho, mas é uma verdade a meu respeito que eu preciso ser verdadeira com vocês, que eu não sou uma mestre da organização. Eu necessito de ferramentas e eu necessito de um cuidado muito intencional nesse quesito de organização, tá? Eu luto contra isso, contra a desorganização do lar. Eu luto para tentar manter as coisas arrumadas, organizadas, limpas. Não é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer, tá bom? Então, quando eu trago esse material para vocês, esse conteúdo para vocês, é um desafio para mim. Sabe quando você tem verdades a seu respeito que de tempos em tempos você precisa ser confrontado com aquilo e reorganizar a rota? Essa aula específica da mentoria, ela sempre me coloca nesse lugar de vamos realinhar, vamos reajustar alguns pontos, vamos rever o que está dando certo, o que não está dando certo, o que você precisa, de repente, tentar de uma outra forma, tá? Essa aula, esse momento é para mim. E é tão importante, gente, porque uma das coisas que nós temos aprendido é que Deus, ele ama a ordem. Deus ama a organização. A primeira coisa que Deus fez na criação foi colocar as coisas em ordem. Foi organizar o caos. Tá? Então, é algo que nós precisamos fazer na nossa casa. Se você já é naturalmente uma pessoa organizada, uma pessoa que consegue, acorda e já arruma a cama e já faz as coisas e já, tipo assim, parece que não tem ninguém na casa, porque tudo que você tira do lugar, você já põe no lugar de volta. Glória a Deus pela tua vida, ore por mim, ore por nós. Mas para pessoas como eu, que têm essa dificuldade, não é simples assim, não é óbvio. Sabe aquela coisa que o óbvio precisa ser dito? O óbvio precisa ser dito para pessoas como eu. O óbvio precisa ser colocado em prática e lembrado diariamente para pessoas que têm essa dificuldade que eu tenho. E como amo a palavra de Deus, como amo a presença de Deus e quero honrar a Deus em tudo o que eu faço, em tudo que eu tenho, eu procuro intencionalmente olhar para a organização do lar como uma das formas que eu posso honrar a Deus. E não é fácil. Não é fácil, principalmente pela questão que mais pega para quem não é naturalmente organizado, é que você tem que recomeçar todos os dias. Todos os dias você tem que olhar como se fosse o primeiro dia e como se fosse o único dia. Porque se você olha o acúmulo das coisas, você desanima, você fica sobrecarregada. E se você não cuida da manutenção diária, as coisas vão se acumulando e vai virar um ciclo de desorganização. Tá? Então, essa é a necessidade de pessoas como eu termos métodos e seguirmos isso à risca, e termos misericórdia de nós mesmas para que a gente não fique se cobrando e não se permita abandonar o processo, porque não tem como abandonar um processo de organização da casa. A casa sempre vai estar ali, a louça sempre vai estar suja, e outra louça suja, e outra louça suja. Você acabou de limpar e você acabou de lavar, e vai ter mais um copo, e vai ter mais um prato, e vai ter mais um brinquedo jogado pela casa, e vai ter mais uma máquina de roupa para lavar. Então,
se a gente para pensar nos processos como um todo, para quem não é organizada, tá, gente? Sobrecarrega, tá? E por isso que eu quis criar esse conteúdo para vocês, porque são detalhes, são pequenas organizações que nos ajudam, a nós que temos essa dificuldade, em, em ter uma rota, em ter hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso, e se não der para eu fazer isso, não é uma coisa que vai me sobrecarregar para os demais dias, tá bom? Então, a organização ela começa com planejamento. Você precisa intencionalmente entrar nesse lugar de eu vou me organizar, eu vou organizar a minha casa, eu vou organizar a minha vida, tá? Então, precisamos buscar ferramentas e acessórios que nos ajudem nesse processo de organização, tá? Podem, se você tem condições de investir nisso financeiramente, pode ser potes organizadores, aqueles de acrílico bonitinho, aquelas cestinhas de Vime, aquela coisinha fofa, toda emperequetada. Pode ser esses, tá? Se você não tem, pode ser outras coisas. Em supermercado, você encontra caixinhas pequenas, tá? Você encontra outras coisas que podem te organizar nesse processo, tá? De setorizar, de organizar as coisas, tá? Não é porque você não tem dinheiro para investir valores altos nesses acessórios que você vai deixar de fazer, tá? Use o que você tem. As minhas alunas não tiveram essa aula ainda, mas é uma aula muito preciosa aqui do Mentoria do Lar, tá? Que é use o que você tem. Então, potes, acessórios, prateleiras, tudo que for facilitar, tá bom, gente? Eu quero ler com vocês Provérbios 31, 27, que diz assim: ela atende bem ao bom funcionamento da sua casa e não dá lugar à preguiça. Aqui é falado sobre a mulher de Provérbios 31, que é o maior desafio, né, de toda mulher cristã. É esse elemento de referência, é essa pessoa de referência que é levantada, que é colocada num lugar de destaque, para que todas nós possamos olhar para ela, possamos ser semelhantes a ela. E você sabe o que é interessante? Que essa mulher de Provérbios 31, ela é descrita pela mãe de Salomão. Que legal, né? É uma mulher que está falando para o filho: essa mulher que você deve buscar, essa é a mulher que deve ser uma referência. Essa mulher que tem todas ali os valores, né, descritos sobre essa mulher. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje, né, de ler um por um com vocês, mas é muito interessante esse ponto de que atende ao bom funcionamento da sua casa. E esse é o ponto que é crucial para a organização. É a casa funcionar bem, é o bom funcionamento da casa. Aí você vê aquilo que vai funcionar para sua casa. Porque muitas vezes eu vou apresentar para vocês aqui esse método que eu coloquei para vocês, e eu vou colocar para vocês como uma coisa que funciona. Mas pode ser que na sua casa não vá funcionar. Porque você tem uma rotina talvez diferente da minha, você tem uma dinâmica familiar diferente da minha, e tá tudo bem. Existem outros métodos, existem outras formas de se organizar. Tem pessoas que vão preferir continuar fazendo aquele faxinãozão de sexta para sábado, que você ergue a casa inteira e taca a mangueira em tudo, e se está funcionando para você, glória a Deus, continua nessa daí, tá? Mas você precisa estar atenta ao que está funcionando. Se você
tem usado uma forma de organização do seu lar e você percebe que não está funcionando bem, se permita testar uma outra forma. Ah, mas é porque minha mãe me ensinou a limpar a casa desse jeito, faxinando uma vez por semana, e eu não faço de outra forma. Se você não se permitir testar de outro modo, você não vai saber se a sua casa vai funcionar melhor dessa outra forma, tá? Então, entra com a gente nesse programa que vai ter dos 30 dias, para você ver se vai funcionar. De repente funciona. De repente você vai perceber que você consegue deixar a organização e a limpeza da casa de um modo mais leve para você e para sua família, de um modo de você trazer participação da família toda, né? Porque se você é casada com filhos, você consegue diluir essas tarefas, essa organização, de um modo que toda a família participe junto, tá bom? E é o meu intuito aqui, botar todo mundo para trabalhar junto, tá? Então vamos lá. Deus nos confiou um lar, uma família, e o desejo dele é que nós sejamos fiéis a tudo o que ele depositou em nossas mãos. Que nós possamos honrar a Deus, como eu falei com vocês, com aquilo que ele nos confiou, né, com o nosso lar. Das coisas pequenas às maiores. A limpeza, ela deve gerar gratidão em nosso coração. Estar em um ambiente organizado, estar em um ambiente limpo é tão prazeroso. É tão prazeroso. E a gente precisa, junto com essa sensação de... Sabe quando você deita naquele lençol limpinho que você acabou de trocar, que está com aquele cheirinho de limpeza ainda? Quando você acabou de passar o pano com o desinfetante com o perfume que você gosta, que você acabou de passar lustramóveis na casa, acabou de passar aquele óleo de peroba, a cera, e fica aquele cheirinho de limpeza, que você acabou de lavar aquele banheiro, que fica aquele cheirinho gostoso, que você fica até com dó, ai meu Deus do céu, vamos usar o meu banheiro. Esse sentimento de satisfação, ele deve resultar em gratidão no nosso coração. E a gratidão, ela nos faz querer multiplicar aquilo. Ela nos faz querer manter aquilo. Então, se você não tem esse sentimento, ore e peça a Deus. Fala, Senhor, me ajuda a ter prazer em arrumar a minha casa, em organizar o meu lar. Me ajuda a manter as minhas coisas em ordem. Me ajuda a ver cada ponto de limpeza como um ponto onde eu vou estar glorificando ao Senhor. Eu já falei com vocês da minha amiga, a Zanza, e ela fala muito sobre isso, de que ela tem até na pia dela, ela é artesã também, ela é uma artista, ela escreve, ela mexe com porcelana, com artesanato, ela faz aquelas artes à mão livre, sabe? A coisa mais linda. E ela fez um que ela deixa lá na pia dela. Se eu não me engano, está escrito o meu altar de adoração ao Senhor. Porque ela traz esse entendimento de que a cada louça que ela lava, ela está ali honrando ao Senhor, ela está ali colocando o sacrifício agradável a Deus ali, enquanto ela lava uma louça, tá? Enquanto ela está ali servindo a família dela, lavando a louça. Então, vamos trazer isso para nós, vamos absorver esse ensinamento para as nossas vidas, tá bom? Ter uma casa para realizar a limpeza é uma bênção e deve ser vista e apreciada desta forma, tá bom? Então, eu vou começar com vocês já. Eu imprimi, tá? Eu imprimi preto e branco mesmo. Vocês que estão aqui comigo ao vivo, tá? Vocês vão me mandar uma mensagem no meu particular, tá bom? Não lá no grupo, tá? Lá no particular, com a palavra habitação, tá? Só manda lá, habitação. E vocês vão ter um desconto na aquisição desse material. Esse material é uma apostila que vocês vão ver, eu vou passar toda ela com vocês aqui agora. E ela vai ter um valor e vocês vão ter um desconto nesse material para vocês poderem imprimir,
tá? E ter em casa, caso vocês queiram encadernar, fica mais fácil, tá, gente? Ter tudo anotado. Se você não quiser adquirir, você pode depois pegar a aula, ela vai ficar gravada, e anotar tudo num caderno mesmo, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Método de organização domiciliar e planejamento mensal. Aqui, gente, nós vamos começar da seguinte forma. A gente precisa partir de um ponto, tá? Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Então, eu fiz para vocês essa folha aqui, ó, é que vocês vão ver espelhado, né? Tá escrito meus objetivos e metas, tá? E você vai colocar, se você quiser já pegar um caderno, tá? Pode pegar já. Meus objetivos e metas. Você vai colocar ali quais são os seus objetivos e as suas metas, né? Eu quero ter a minha casa organizada, eu quero poder passar o fim de semana sem ficar faxinando a casa, tá? Para esse período de organização. Porque quando você tem os seus objetivos e metas ali claros diante de você, fica mais fácil você saber onde você quer chegar, tá bom? E aí, dentro dos meus objetivos e metas, eu coloquei na ordem errada, depois eu vou arrumar na apostila. Você vai ter o planejamento. Nesse planejamento, você vai escrever tudo aquilo que você planeja fazer. É até uma lista de sonhos e de metas. Você vai escrever isso a curto, médio e longo prazo. E é necessário que você seja minuciosa naquilo que você vai colocar. Como eu falei, se você sabe para onde você quer ir, fica mais fácil a caminhada. Você consegue otimizar tempo. Então, até você pode colocar de uma forma assim. Eu tenho o sonho de fazer uma faculdade de psicologia. O que eu preciso fazer para fazer uma faculdade de psicologia? Você já terminou o ensino médio? Você já tem o seu certificado tirado? Já. Você já pesquisou quais são as faculdades? Se você vai fazer EAD, se você vai fazer presencial? Você já pesquisou valores? Quanto você precisaria dispor de recurso financeiro para poder fazer essa faculdade? Se você viu que é um pouco mais caro do que você estava planejando, o que você vai fazer para poder conseguir esse montante a mais de dinheiro? Você está entendendo? Se você tem o meu planejamento e você começa a traçar uma trilha para aquilo, vai ser mais fácil. Por exemplo, se você quer fazer uma faculdade, você não tem dinheiro para fazer, e você começa a pensar no planejamento, você pode, por exemplo, pensar em empresas que custeiam os seus estudos. Tem, por exemplo, uma empresa que eu tenho estudado bastante sobre eles, que é a Mica, e que eles têm planos onde você paga um valor baixo de um aporte financeiro, e aí eles vão pagar 2 anos de estudo seu. Você consegue ali pagar, eles cobrem todas as despesas durante 2 anos, quem sabe? Aí não é uma porta para você poder abrir, para você poder fazer os seus estudos, tá? Então você vai escrever tudo. É, seus objetivos profissionais, seus objetivos acadêmicos, tá? Isso aqui não tem a ver com a organização ainda da casa, tem a ver com a organização de vida, tá? Se você quer fazer viagens, se você quer conhecer, tem o sonho de conhecer tal lugar, eu tenho o sonho de ter minha casa própria, eu tenho o sonho, entendeu? Seus planejamentos, seu sonho. Para o fim de ano eu gostaria muito de fazer uma viagem, de visitar a minha tia, que faz tempo que eu não vejo, sabe? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso numa outra aula, num outro momento, se for necessário para vocês. Aí, aqui, indo para a próxima página, a gente vai escrever a minha rotina diária, tá? Acordo às. Você vai colocar que hora que você acorda e vou dormir às. Então, aqui você vai pegar uma folha de papel ou você vai imprimir isso daqui e você vai colocar toda a rotina que você tem hoje.
Ah, eu não tenho rotina. Você vai ter uma rotina, você tem uma rotina. Ela pode não ser organizada, mas você tem um horário que você costuma acordar, você tem um horário que você costuma dormir, tá? E aí você tem o horário que você vai fazer o almoço, que você toma café da manhã, você tem o horário que mais ou menos ali, tá? Se você não tem um horário fixo, você tem mais ou menos. Se você trabalha fora, você tem o horário que você tem que sair para trabalhar, você tem o horário que você chega do seu trabalho, tá? O horário da escola das crianças. Você tem ali tudo, tá? Então você vai escrever a sua rotina. Você pode escrever na folha de papel ou você pode, de repente, no celular, você abre o bloco de notas, tá? E você vai colocando ali o seu bloco de notas. Ah, isso aqui eu costumo fazer todo dia. E coloca lá no bloco de notas, tá bom? Aí, separado disso, eu coloquei a rotina do lar, caso você tenha uma rotina separada da rotina da família, sabe? Quando você trabalha fora e outra pessoa cuida dos filhos. Ai, tal hora a minha filha tem balé, meu filho tem inglês, tem futebol. Aí você pode também colocar a rotina do lar, tá? Aí você vai ter aqui exemplos, tá? Exemplos de rotina pessoal, tá? Dentro do material. A rotina da manhã. É importante a gente estabelecer rotina da manhã, rotina da tarde e rotina da noite. Na rotina da manhã, eu tenho no exemplo aqui, fazer a sua cama, se vestir, né? Se vestir completamente, arrumar o cabelo, escovar dente, essas coisas, né? Fazer o seu devocional, o seu tempo de meditação, beber água, checar e-mail, tá? Escrever, ler, ter o timer de organização, a gente vai falar sobre isso. A limpeza rápida do banheiro, se movimentar, se alongar, fazer uma academia. Tem vários pontos aqui, tá? Checar o que vai ter para refeição para o almoço, se você lembrou de tirar o feijão, essas coisas. Ver se tem máquina para colocar no ciclo de lavar roupa. Arrumar a cozinha de acordo com cada período, sem deixar acumular. Checar a agenda, estudar, fazer seus cursos, enfim, né? Daí da noite, separar a roupa do dia seguinte, arrumar a cozinha antes de dormir, tá? Depois eu vou falar por que que isso é importante. Dar aquela organizadona na casa rápida antes de deitar, ver se você está com a agenda, algum compromisso para amanhã que você esqueceu e que você, né, tem que lembrar que você não pode faltar. Ver se você está tirando coisa para a refeição de amanhã, sabe? Tá tudo descritinho aqui, tá bom? Ter atenção de não mexer com eletrônicos antes de dormir, pelo menos uns 60 minutos, porque isso é bom para o seu cérebro ir desacelerando, você ter uma noite de descanso mais produtiva, tempo de qualidade, de autocuidado, sabe? Fazer skincare, tirar maquiagem, fazer uma leitura tranquila, colocar a criança para dormir, sabe? Essas coisinhas da rotina da manhã, da tarde, da noite. E também tem daí a folhinha para você escrever a sua como costuma ser, ou até mesmo desses que eu coloquei aqui, o que que faz sentido para você incorporar na sua nova rotina, tá bom? Tá ok, gente? Vocês estão entendendo? Tá numa dinâmica legal? Aí, dentro do planejamento que a gente vai passar, que eu vou passar para vocês aqui, do, da organização do Fly Lady, né, que é a base do que eu estou passando para vocês, como eu falei com vocês, eu peguei o método Fly Lady, as coisas que funcionam para a minha realidade. Tem outras coisas que eu não aderi, tá? Não fizeram sentido para a minha realidade. Junto com mais dois métodos de organização que eu também estava estudando, tá? E dentro do método Fly, elas têm, elas se permitem absorver hábitos de organização e de limpeza de um modo gradual ao longo do ano. Não é aquela coisa alucinada de que você tem que sair fazendo tudo organizado como se você tivesse nascido dessa forma. Não. Elas chamam de baby steps, né? Passinhos de bebê. Você vai
de pouquinho em pouquinho, habitação. Habitação é o nome do curso, tá? Habitação. Aí elas vão de passinho em passinho, tá? Absorvendo, se permitindo absorver. E um hábito, gente, existem estudos sobre isso. Um hábito ele demora até 40 dias para ser firmado em você. Eu me lembro quando eu comecei, eu queria começar a tomar café sem açúcar, porque eu sabia que o açúcar faz mal e tudo mais, mas eu não conseguia parar de tomar o café com açúcar por causa do meu paladar, né? E o Marcão, ele foi fazer uma viagem, né, para ministrar, e ele ia ficar 30 dias fora. E eu falei, eu vou fazer um jejum, né, para, né, cobrir meu marido, nesse período. E o que me veio foi de fazer o jejum do açúcar do café. Mas eu falei, eu não vou me auto-sabotar. Porque eu não sou de tomar café o dia inteiro, mas quando eu tomo bastante, eu tomo canecão, sabe? Falei, eu não vou me sabotar no jejum, eu não vou deixar de tomar café porque eu vou tirar o açúcar, eu vou continuar tomando café. E, gente, pensa num sofrimento para tomar aquele café amargo. E aí o Marcão voltou de viagem, né? E eu falei, eu vou continuar, vou insistir mais um pouquinho, porque meu paladar não tinha acostumado ainda com o café sem açúcar. E quando deu 40 dias, eu percebi que o meu paladar tinha acostumado com o café. E aí eu parei o jejum, né? E fiquei só com o hábito. E foi tão forte, porque assim, essa questão da mudança do hábito, que teve um dia que eu fui tomar um café em algum lugar, e eu falei, eu quero sem açúcar. E a pessoa me deu o café com açúcar. Gente, pensa num negócio ruim na minha boca, aquele café doce. Ah, mas é só um tiquezinho. Gente, eu não consigo tomar, nem com tiquezinho. Não, não consigo. Porque o meu paladar acostumou. Então, é difícil incorporar hábitos novos. Mas se você não insistir, se você não persistir, sabendo que você vai demorar um tempo para absorver aquilo, se você não tiver isso consciente na sua mente de que você precisa persistir até que aquilo se torne um hábito, você nunca vai mudar o hábito, tá? Então, nesse método, elas têm, e eu tenho para vocês no planejamento, de janeiro a dezembro, apenas um hábito que você vai incorporar na sua vida durante aquele mês, tá? Então, ó, janeiro, você vai arrumar a sua cozinha diariamente. Só isso, tá? Dentro do planejamento anual, tá? No planejamento anual, em janeiro, você vai adquirir o hábito de arrumar a cozinha diariamente. Você vai adquirir, gente. Você vai intencionalmente persistir nesse hábito de arrumar a sua cozinha diariamente, tá? Sabe aquele versículo que diz assim? Basta cada dia seu próprio mal? Eu incorporo ele para o método falando assim: basta cada dia sua própria louça, tá? Eu venço todo dia? Não, não venço, tá? E gente, eu vou ter que deixar salva e abrir outra a parte 2, tá? Basta cada dia a sua própria louça, tá? Então, tenha isso na sua mente, de você não deixar acumular para o dia seguinte, porque senão você nunca vai vencer esse hábito, tá? Então, em janeiro, a gente tem esse início de arrumar a cozinha diariamente. Fevereiro é o destralhe de 15 minutos por dia. É você pegar um timer e colocar isso como um hábito de você pegar aquele. Sabe quando você tá para chegar a visita em casa e você sai tirando tudo que está fora do lugar e você consegue? A visita chega em casa e parece que a sua casa está plena. É esse timer de 15 minutos que vai ser incorporado, tá? De você, a hora que você se propor a organizar algo, você fazer rápido,
fazer o máximo que você consegue fazer com foco, né? Eu vou agora destralhar a sala, então eu vou catar os brinquedos que estão no chão, vou colocar lá, eu vou tirar, tem uma garrafa de água em cima do meu balcão ali, vou tirar a garrafa de água que tá ali, eu vou levar para a cozinha, eu vou pegar, vou passar o aspirador ali rapidinho, sabe? É a organização rápida de 15 minutos, tá? Nesse destralhe de 15 minutos, você pode chamar a família para fazer junto. Vamos todo mundo fazer aquilo que todo mundo consegue em 15 minutos. Aí você pode, de repente, até se forem maiores, setorizar por área. Ah, eu vou pegar a cozinha, o fulano pega a sala, o ciclano pega o quarto, e aí a gente dá aquele geralzão e depois a gente para ver um filme, por exemplo, entendeu? Dá uma recompensa para a família depois desse time. É uma ideia. O hábito de março, me vestir completamente. Porque se você tem o hábito de ficar só de pijama em casa, ou com aquelas roupas que quando chega a visita você tem que correr trocar porque não dá para receber visita daquele jeito, você precisa mudar isso, tá? E eu vou falar para vocês, esse foi o hábito que eu mais incorporei no método, tá? Para minha vida. Eu era daquelas de ficar de pijama em casa, de ficar de roupa de dormir, tá? Porque era mais confortável, eu acordava, eu já comecei a fazer as coisas da casa, e quando eu incorporei isso de levantar, me vestir e colocar uma roupa que se chegar uma visita, eu não preciso sair correndo para me trocar, isso começou a mudar a minha autopercepção, a forma como eu me via, tá? Isso é muito importante, principalmente para pessoas que são mais melancólicas, que são mais têm mais aquela tendência até para uma depressão. Isso muda, isso altera completamente o seu humor, tá? Então atente para isso. Abril, arrumar a cama diariamente. Eu vou passar mais rápido, tá, gente? Senão vai demorar muito. E vai acabar aqui, a gente tem que ir para a segunda parte. Em maio, o hábito de movimento, de exercício físico. Em junho, beber bastante água diariamente, tá? Em julho, limpeza rápida no banheiro. Agosto, rotina da lavanderia. Setembro, ter uma rotina diária estabelecida. Outubro, papéis, destralhe e organização de papéis, documentos, enfim. Novembro, planejamento das refeições. E dezembro, o hábito de cuidar de mim mesmo. Gente, isso não quer dizer que ao longo do ano você vai deixar de fazer as outras 11 coisas daquele hábito. Um hábito ele vai ser incorporado na sua vida. Então, você vai dar foco naquele hábito, tá? Vocês vão entender melhor quando eu for falar do planejamento diário, tá? Porque tem um momento ali que é para foco no hábito do mês. Você vai fazer as outras coisas, você vai, né, obviamente, fazer esse todo, mas se aquilo não é um hábito para você ainda, você vai intencionalmente caminhar na aquisição, você vai adquirir, você vai comprar, você vai pagar um preço para adquirir aquele hábito, vocês estão entendendo? Tá? Aí nós temos aqui uma folhinha de dicas preciosas de organização. Deixa eu ver, acho que dá tempo de eu ler. Um, tem seis colunas, tá? 6 colunas. Eu vou ler para vocês. Mantenha sua pia limpa diariamente, como eu falei com vocês. Basta a cada dia a sua própria louça. E, gente, é uma sensação diferente quando você acorda de manhã e você olha para sua cozinha e não tem louça na sua pia. Só quem não é organizada sabe prazer que dá você olhar para sua pia e ver a louça limpa, ver a pia limpa, tá? Então, se você não tem esse hábito, adquira isso. Outra dica preciosa de organização: arrume-se todas as manhãs. Isso fará diferença no seu dia. Outro ponto: faça todos os dias as suas rotinas, até que se tornem hábitos automáticos, até que você não precise mais. Ah, eu tenho que fazer tal coisa.
Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Não. Até que aquilo se torne parte de um hábito seu, que seja automático. Não se permita ficar distraída com eletrônicos. Gente, isso aqui, ó, ele rouba o nosso tempo. Tá? Estamos sendo assaltadas pelo excesso de informação pelas telas. Então, não se permita ficar distraída com eletrônicos. Se tirou algo do lugar, coloque no lugar novamente após o uso. Isso já é uma dica maravilhosa, né? Ah, mas, cara, claro, é óbvio, se você tirou do lugar, você tem que pôr de novo. Lembra que eu falei com vocês? Para quem não é organizada, o óbvio precisa ser dito. É óbvio que se eu tirei esse copo lá do meu armário, peguei água e coloquei aqui, quando eu acabar de beber essa água, quando eu acabar de usar aqui o copo, eu preciso lavar o copo e devolver ele para o lugar. Isso é óbvio, tá? Mas se eu não atento para isso, o copo vai ficar aqui até amanhã. E se eu não atentar mais, até depois de amanhã, tá? Então, o óbvio precisa ser dito para quem não tem isso como algo, uma percepção natural, tá bom? Então, não se escandalizem de eu falar de coisas óbvias aqui, tá? Não tente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tenha foco naquilo que você vai fazer. Por exemplo, distrair de 15 minutos que eu falei com vocês. Você precisa focar onde você vai organizar naquele período. Tá? A gente vai ter também distrair de 3 minutos, de 5 minutos. Tá? Você olha o tempo que você tem e você foca em uma coisa só. Tá bom? Retire do lugar apenas o que você vai conseguir reorganizar em até 1 hora. Sabe aquela coisa, pessoa criativa que tem disso, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco a sua mesa do jantar foi engolida por um artesanato que você começou ali, e você não sabe nem por onde começar para organizar. Então tenha foco, né? Pense no que você vai fazer e setorize o que você quer fazer. Trabalhe o mais rápido que você conseguir para finalizar a sua tarefa, sem deixar pendências para depois. Outro ponto, cultive a gratidão. A gente falou sobre isso no começo. Quarto, separação aqui. Se o seu interior estiver organizado, isso vai refletir no seu exterior, na sua casa e no ambiente que você convive. Muitas pessoas falam sobre isso, de que quando a sua casa está desorganizada, é porque o seu interior está desorganizado. Que uma pessoa que está bagunçada emocionalmente não consegue é, estar num ambiente organizado por muito tempo. Ela vai acabar bagunçando aquele ambiente, tá? Dê prioridade para o seu tempo devocional, que você possa colocar isso como uma prioridade. Aprenda algo novo todos os dias, tá? E eu vou encerrar aqui agora essa primeira parte, porque aqui já vai encerrar e eu não quero que acabe do nada, tá? E a gente vai daí agora para a parte 2 dessa aula bônus. Combinado? Eu vou salvar e volto com vocês aqui.